Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos partir para a nossa primeira pergunta de hoje, com o Antônio de Portugal. Ele diz: saudações, amigos da luz. Paulo e Maria Lúcia, quando eu bebo um bom vinho, sou mais alegre e inspirador. Até grandes ensinamentos dos mestres da Grande Fraternidade Branca vêm à minha cabeça e vou divulgando por todo o canto aonde passo. As pessoas me escutam com toda a sua atenção. Nesses momentos me acho mais solto e consigo me exprimir com mais facilidade. Na vida cotidiana, muitos me dizem que sou tímido e realmente encontro essa fraqueza em mim. E para libertar-me, procuro o tal de um bom vinho. Paulo, Maria Lúcia, deem-me uma sugestão para vencer o hábito de procurar o tal de um bom vinho. Paz entre nós, Antônio, Portugal. Meu caro Antônio, eu também já fui muito tímida. Quando estava em uma reunião social, não me encorajava a falar, dirigindo-me a um grupo, por pequeno que fosse. Trocava ideias somente com a pessoa que estava ao meu lado. Se tomasse uma taça de um bom vinho, como diz você, sentia-me também mais solta. Mas isso não curava a minha timidez. Quando comecei a beber dos ensinamentos, senti-me mais inebriada e feliz do que o efeito da melhor champanhe poderia causar. Aos poucos, comecei a me sentir mais fortalecida espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Comecei a falar a pequenos grupos, transmitindo os ensinamentos. Um dia, percebi que não importava o tamanho do grupo. Podia falar a dezenas ou centenas, sem timidez. Não se preocupe com sua timidez. Mergulhe nos ensinamentos, incorpore e beba este drink, que é água viva, que é o vinho do Espírito Santo, e você verá que a coragem, a autoconfiança, a serenidade, a harmonia, a mente clara e segurança serão partes integrantes da sua vida. Antônio, amigos, eu já não posso falar assim como Maria Lúcia de timidez, porque eu nunca fui tímido, né? Sempre tive total liberdade assim para falar com várias pessoas desde a infância. Também nunca tive nenhum apego ao álcool, nunca gostei muito de álcool. Mas eu sofri muito com cigarro e eu acho que todo mau hábito precisa ser vencido, principalmente quando nós não queremos, quando nós entendemos que não é por aí o caminho. Se você entende que o álcool está atrapalhando a sua evolução espiritual e que os mestres não querem que a gente beba álcool e que você está disposto a parar, você precisa tomar essa decisão. É o primeiro passo. Tomar a decisão. Eu não vou mais beber álcool. Eu não vou mais beber o vinho. Depois que você toma essa decisão, se você continua realmente sendo arrastado contra a sua vontade para a utilização do álcool, do vinho, você, além das orações e pedidos espirituais para se libertar, você busca aqueles que sabem ajudar as pessoas a se libertar. Você vai ler textos que estão disponíveis na internet que ensinam como se libertar do álcool. Você busca realmente com aqueles que já se libertaram quais são os segredos para se libertar. Então, as pessoas que realmente sofreram com álcool, porque às vezes pessoas como você que não são alcoólatras e não têm um problema com o álcool, mas aquele pouquinho que bebem por causa de sua opção espiritual já é demais, então não tem o know-how
daqueles que realmente foram apegados ao álcool e conseguiram se libertar, não é, Maria Lúcia? Para qualquer vício que a gente queira se libertar, nada como a Astreia. Astreia e Miguel ajudam demais, cortam esses laços, nos fortalecem e ajudam bastante mesmo. E Astreia e São Miguel, com certeza, podem trabalhar melhor você no minuto em que você toma a decisão. Você toma a decisão, você faz uma série de comandos de luz a Astreia e Miguel, dedicados justamente para acabar com o mau hábito, e você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Quem sabe as pessoas certas vão cruzar no caminho e vão dar as dicas para vocês se libertarem disso. Porque também a timidez é um problema psicológico e não cura de um minuto para o outro. Vai pouco a pouco fortalecendo e vai desaparecer, fique tranquilo. A Karina da Alemanha nos escreveu dizendo: olá, amados Paulo e Maria Lúcia. Muitíssimo obrigada pelas respostas de ouro transmitidas no programa de hoje, o número 55. Agora eu queria perguntar uma coisa que já foi comentada em um programa anterior, sobre o tarô. Bem, eu entendi na explicação de outro programa que as mensagens dadas no tarô vêm do astral. Eu mesma já gostei do tarô, mas agora entendi naturalmente que meu dever é rezar e acreditar na vontade de nosso Pai Celestial para as nossas vidas. Mas a minha pergunta então é: quando a cartomante coloca as cartas, ela recebe alguma entidade? Ela está com algum espírito encostado que passa as informações através das cartas? Se forem espíritos, como podem eles saber o que virá a acontecer na vida dos encarnados? Eles podem ver através das auras e fazem a interpretação? Não acredito que eles possam saber o plano divino. Bem, queridos, eu pergunto isso apenas para ter um esclarecimento melhor. Na realidade, nós, estudantes da luz, já recebemos o ensinamento de que prever o futuro não é importante para nós, que só queremos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada. Vitória sempre na luz de Deus, que sempre vence. Karina. Karina, nós não dissemos que as mensagens de tarô vêm do astral. Eu sugiro que você ouça novamente o programa número 10, onde dizemos, entre outras coisas, que poucas são as pessoas no mundo que sabem utilizar o tarô. Estas são palavras do Sr. Maitreya em um ditado, dado a Elizabeth Prophet. Para a sua outra pergunta, a resposta é sim. Muitas são as cartomantes que se utilizam de uma entidade astral para ler sua aura. Mas isso nada tem a ver com o tarô. Não confunda a cartomante que pega um baralho comum e faz leituras. Esta está usando entidades para ver. Ela não está vendo no baralho. Ela utiliza o baralho como intuição apenas. O tarô, ele tem uma outra história, bem diferente. Não misture tarô com cartomancia. É claro que também devem ter pessoas que utilizam o tarô juntamente com entidades astrais, mas não é o comum. Estas entidades que ajudam a cartomante, elas podem mentir ou dizer a verdade sobre o que vem. Já vi informações de cartomantes darem 100% certo, mas isso não faz delas um bom caminho de luz. Elas podem ver a aura e ver o que está acontecendo, mas elas nada sabem sobre o plano divino, ou seja, uma coisa que está para acontecer em sua vida está presente na sua aura, mas aquilo que vem do divino para transformar aquilo não está, e não estando, as entidades não podem ver. Apenas os mestres ascensos sabem. Maitreya ensina que saber o futuro por via externa ao nosso próprio ser é uma forma de muleta. Buscar a comunhão interior com o Santo Cristo em seus corações é a meta dos chelas dos mestres ascensos. A comunhão com a mente divina, através do nosso coração, que é o chakra de integração entre o céu e a terra, este é o caminho. Deus dificilmente nos conta o futuro, pois Ele quer ver a nossa reação no dia a dia. Ele nos preparará, se for necessário, para saber algo com antecedência, e nos contará o que precisarmos saber. Mas o problema é que nós nem sempre estamos prontos ou preparados para ouvir e entender o alerta divino. Para isso, precisamos estar em comunhão constante com a luz em nosso coração. O fato é que nós fazemos o nosso destino, nós escrevemos o nosso destino. Cada pensamento, palavra e ação
vai se refletir no futuro. E nós podemos mudar o nosso destino. Escrevê-lo a nosso gosto. Um destino de vitória, de luz, de alegria, de saúde. Nós já sabemos como fazer isto. Os mestres ascensos estão nos ensinando passo a passo este caminho. A Luciane de Curitiba nos escreveu dizendo: Olá, Paulo. Olá, Maria Lúcia. Na oração da manhã em seu site está escrito, abre aspas, eu comando aqui e agora a presença de Deus, a presença do meu eu superior e do arcanjo Miguel, fecha aspas. É assim mesmo? Está correto dizer eu comando a presença de Deus? O correto não seria dizer em nome da minha presença eu comando? Ou em nome do eu sou o que eu sou? Ou em nome do meu santo Cristo pessoal ou de algum mestre? Considera-se então a invocação inicial? Grata, Vitória sempre, Luciane Curitiba. Luciane, quando você diz eu comando, você está dizendo eu, o meu Cristo pessoal, o eu real. Só este tem o poder de comandar a luz. Tanto é que no inglês a palavra eu é escrita com letra maiúscula, sempre. Porque se refere ao eu superior. Em Isaías Deus diz, comande-me. O Espírito de Deus é o que vivifica a alma e movimenta o corpo. É muito importante que o estudante da luz internalize esta verdade. Por isso eu vou repetir. O Espírito de Deus é o que vivifica a alma e movimenta o corpo. Lembre-se que em Gênesis 1:28, Deus ordenou aos seus filhos que comandem o mundo. Você não percebeu que está comandando Deus desde que nasceu e bem mais quando aprendeu a falar? Sempre que diz eu quero ou eu não quero, sempre que movimenta a energia por meio do comando mental, emocional ou verbal, sempre que movimenta seu corpo, você está comandando energia. E energia é Deus. Agora, por meio do exercício da palavra, está aprendendo a comandar a energia de uma forma consciente, responsável e sagrada. E também para defender uma causa sagrada, que é a libertação das almas de luz e a cura do planeta. O Santo Cristo pessoal tem autoridade para comandar Deus e suas hostes celestiais. A presença individualizada de Deus no homem não atua sem o comando. Comandar a energia divina, errar e acertar, isto faz parte do aprendizado da alma aqui no plano da matéria, que é a plataforma de experiência para que os filhos de Deus possam desabrochar sua divindade embrionária. Quando falamos, Luciane, alguma coisa aqui na Terra que é da vontade de Deus, o nosso Santo Cristo pessoal, no nível do Espírito Santo, atua falando aquilo que nós falamos aqui. Quando nós falamos algo de ruim, de negativo, é o eu inferior quem repete essa palavra. Quando Jesus disse aos seus discípulos que convinha a ele ir a Jerusalém e ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro disse para ele, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele voltou-se para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nesse momento, ele reconheceu em Pedro a palavra do eu inferior, a palavra do Satanás. E quando Jesus perguntou aos apóstolos, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro disse a ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-amado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Isso porque ele disse aquilo que é a vontade do Cristo, ele representou em suas palavras o eu superior. Então, nós estamos aqui falando constantemente a vontade de Deus ou a vontade do diabo.
a vontade do eu superior ou a vontade do eu inferior, que são as hierarquias menores dessas duas pontas, né, atuando diretamente conosco o tempo todo. O anjo bom e o anjo mau, que nos influenciam para o bem ou para o mal, e assim, toda vez que você falar algo que represente a luz, ou seja, que você diga, ó Deus, eu te comando que faça isso, o eu superior vai repetir isso lá em cima. E essa energia que você lançou aqui embaixo, ela se eleva através do Espírito Santo para o seu corpo causal lá em cima. Então, é muito importante você compreender esse seu poder de trazer a verdade para o mundo, porque você faz parte dessa hierarquia divina. Eu sou parte desta corrente, então eu posso falar a palavra de Deus e o mundo vai se transformar, porque eu sou o que eu sou, um filho de Deus. E esse sentimento deve crescer em todos vocês, porque é muito fácil, Luciane, o seu eu inferior, dizer isso para você. Quem é você para comandar Deus? Você faz parte da hierarquia divina e tem este direito. Não é, Maria Lúcia? É muito bonito isso. A compreensão disso é fantástica. Nós temos que perder a consciência de pecado e tomar consciência de que nós somos parte do corpo místico de Deus na Terra. Maravilha, olha que lindo isso. Como isso é forte, como isso me dá sensação de poder. E nós temos que ter esta sensação de poder para consumir as trevas. Se o mundo é mau, é por causa da omissão de muitos e não pela maldade de poucos. Isso é uma coisa muito verdadeira, né? A omissão, a falta de ação dos filhos da luz. A quantidade de demônios que faz o show que nós vemos nos jornais todos os dias é muito pequena, comparada com a quantidade de filhos da luz que são omissos. Antes de encerrarmos esta resposta dada para a Luciane, eu gostaria de explicar melhor o que Maria Lúcia disse sobre Isaías nos ensinar a comandar o Senhor. Podemos ler em Isaías, capítulo 45, versículo 11, que Deus nos dá a permissão para comandá-lo. Mas, ao mesmo tempo, podemos ler em algumas versões da Bíblia que Deus nos adverte para não comandá-lo. E isso é muito sério, porque queremos fazer o que é correto, principalmente no que diz respeito a obedecer a Deus. Logo que entramos nos ensinamentos da grande fraternidade branca, aprendemos que podemos comandar a Deus e a toda a hierarquia divina. E isso é mais do que um conhecimento, isso é uma obrigação. Obviamente que os comandos que damos a Deus, aos mestres ascensos, aos Elohim, aos arcanjos e aos anjos, são comandos para a vida e para a prisão daqueles que atentam contra a vida e a liberdade, que é divina. Nós não os comandamos para coisas fúteis ou malignas. Não os comandamos para perseguir nossos irmãos, nem mesmo para alimentar o nosso ego humano. Nós os comandamos para a purificação, para a iluminação. Mas esclarecendo a questão, os mestres ascensos nos indicam a Bíblia King James, como aquela para ser lida quando eles fazem alguma referência bíblica nos ditados dos mensageiros. A versão da Bíblia, João F. Almeida, atualizada, traz o versículo 11 como sendo, abre aspas, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Fecha aspas. Demandar é uma exigência, um comando, um requerimento. Porém, existem outras versões da mesma Bíblia João F. Almeida, assim como a versão católica com cabeçalhos, que diz o seguinte, abre aspas, assim diz Javé, o Santo de Israel, aquele que o formou. Vocês querem, por acaso, saber as coisas futuras a respeito de meus filhos e dar ordens a respeito da obra das minhas mãos? Fecha aspas. É como se estivesse chamando a atenção para não comandarmos nada a Deus. Vejam a contradição dessas duas versões. Isso é muito sério. Ou ainda, abre aspas, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou.
A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos? Fecha aspas. Vejam que isso só confunde as crianças de Deus. Por isso, quando vocês tiverem dúvidas, procurem a Bíblia King James. Lá está escrito, abre aspas, assim diz o Senhor, o Santo de Israel e Criador dele, perguntai-me de coisas que virão concernentes a meus filhos e concernente ao trabalho de minhas mãos. Demandai vós a mim. Fecha aspas. E para aqueles que continuam com dúvidas, uma das aulas mais importantes sobre o assunto foi nos dada por ninguém menos do que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou o Pai Nosso. Ele disse, abre aspas, portanto, vós oreis assim, fecha aspas. Após dizer, Pai Nosso que estás no céu, o Pai Nosso ensinado por Jesus é realmente um decreto, uma série de 7 comandos. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Isso são comandos. O melhor, acho que é o mais lindo de todos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nesse comando nós estamos dizendo, não o meu, mas o seu livre-arbítrio, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas isso não me impede de pedir a Deus aquilo que eu quero. O que aprendemos com este ensinamento de Jesus é que, como filhos e filhas de Deus, nós não precisamos implorar ao nosso Pai que satisfaça as nossas necessidades diárias. Apenas precisamos pedir, comandar, e Ele nos dará a sua luz, energia e consciência. O mal, a falsa hierarquia, quer que pensemos que somos coitados, pecadores, almas que não têm solução, que não têm como se elevar, não temos parte com Deus, temos parte com o mal. É isso que eles querem que a gente pense. Aquele que quer realmente se libertar, estudando os ensinamentos dos mestres ascensos, precisa crescer em consciência, colocar-se como filho de Deus e saber que o exemplo vivo nos foi dado. Jesus foi enviado para nos mostrar o caminho. A próxima pergunta vem do Júlio, de Curitiba. Ele diz, olá, Paulo e Maria Lúcia. Nos programas 55, 2 comentários me chamaram a atenção. Bom, Júlio, eu vou responder uma a uma suas perguntas, ok? Você diz, o primeiro foi um comentário de que uma das razões causadoras da queda da Atlântida foi a música rock. Então eu pergunto, naquela época já existia o ritmo de música? Qualquer ritmo de música rock é ofensivo a Deus e causador de desarmonia? Sim, Júlio. Uma das razões da queda da Atlântida foi a música rock. Isso é o que dizem os mestres. O ritmo da música rock é o oposto ao som da batida da vida, que é o som da batida do coração. Você continua. Alguns ritmos de música rock, como alguns da década de 60, que aparentemente não apresentam maldade, nem na melodia, nem na letra, essas também entram como músicas deturpadoras? Júlio, muitas são as razões para que algumas músicas sejam ruins. Músicas aparentemente boas, como algumas músicas caipiras, que nós ouvimos por aí, trazem muita energia de sofrimento, como a perda de um amor ou de uma amizade, a morte de alguém. A melancolia que trazem faz com que as pessoas sofram e entrem em uma espiral negativa de ser. Ou seja, não são só as músicas que falam de drogas, magia negra, nomes de demônios e suicídio que são ruins. Até algumas músicas inocentes, de Roberto Carlos e Djavan, tão ouvidas em nosso país, trazem energia negativa. A verdade é que estamos tão longe da glória, da elevação de energia divina, que nem notamos o quão negativas algumas músicas podem ser. Beatles, Rolling Stones e até muitas das baladas norte-americanas trazem alta magia negra, que nós não compreendemos
se não estudamos os ensinamentos da magia para compreender como isso funciona. Você pergunta, o movimento hard rock dos anos 60 teria sido uma forte investida das forças das trevas, no sentido de, através da música e revolução de costumes, ofuscar a luz e denegrir a imagem de religiões e bons costumes? Júlio, Mark Prophet conta que muitos dos demônios que causaram a queda da Lemúria e que afundaram junto com aquele continente foram presos no fundo do Pacífico. Esta geração que liderou a chegada do rock e dos hippies, incluindo os Beatles e os Rolling Stones, fazem parte deste grupo que afundou a Lemúria. Então não foi só a Atlântida que afundou, mas a Lemúria também. As duas tiveram a ação do rock atuando. Mark Prophet conta que até os cabelos e as roupas deles são a mesma utilizada naquela época. Eles estão aí livres de seu castigo e prisão para que recebam o julgamento do fogo sagrado, que precisa ser invocado pelos filhos da luz. Coincidência ou não, os pedidos de julgamento vieram com a Summit Lighthouse, que nasceu em 1958, fazendo frente ao mal da música rock, jazz, soul, disco music e por aí vai. Inúmeros são os sons inaceitáveis aos ouvidos dos elevados seres de luz. Como podemos nos elevar se deixamos tais sons entrarem em nós? Olhe, o nome Rolling Stones significa pedras rolando. A pedra é o símbolo da luz, da chama trina em nosso coração. Quando Jesus disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir o meu templo, ele estava se referindo à pedra de luz que existe no interior de cada filho de Deus, não somente de Pedro. Pedro ali era uma simbologia. Então, a ideia da antimúsica é rolar estas pedras crísticas, é fazer a decadência daqueles todos que são filhos de Deus na Terra. O Júlio continua seu e-mail. O segundo comentário que me chamou a atenção foi o do arcanjo Miguel ter um filho no céu com sua chama gêmea. Por favor, me explique melhor isso, pois eu sempre imaginei que filhos só são gerados aqui na Terra para pagarem suas dívidas kármicas e se equilibrarem novamente na ordem em que violaram, e que no céu o gerador de filhos é Deus. E como é a geração de um filho no céu? Sem mais, agradeço, desejando paz na luz de Deus que nunca falha, vitória sempre, Júlio, Curitiba, Paraná. Júlio, acho que sobre esta dúvida eu não tenho muito o que falar. Só que assim como está escrito, embaixo é como em cima é como embaixo. Os mestres têm suas famílias e assim como nós temos aqui embaixo, a ideia de céu com anjos e harpas é fantasia. É certo que nós aqui nascemos em famílias que temos dívidas kármicas para acertar. Nem sempre dívida, né, mas conquistas, retorno positivo kármico também. São várias as razões que nos fazem nascer nesta ou naquela família. Não é o caso lá no céu. Lá não há este karma negativo. Lá os filhos nascem. Se a origem deles é em Deus ou diretamente no anjo ou no mestre, eu não sei. Acho que tudo vem diretamente de Deus e o início realmente é em Deus. Mas fica aí a pergunta, quem sabe uma hora ou outra nós encontramos essa informação diretamente em um ditado dos mestres. A Regiane de São Paulo nos escreveu dizendo: olá Paulo e Maria Lúcia, frequentemente leio nos ensinamentos ou nos livros indicados no site da Grande Fraternidade Branca ou no livro Razão de Viver, de Maria Lúcia, a referência à presença eletrônica, página 50 do livro Razão de Viver, e também ao Círculo Eletrônico Interno de Deus, o livro de ouro de São Germain Discurso 3, página 31a. Presença eletrônica e o círculo eletrônico interno de Deus são a mesma coisa? Poderiam, por favor, me esclarecer um pouco sobre este assunto? Muito obrigada. Vitória sempre na luz de Deus, Regiane. Regiane, a presença eletrônica do Eu Sou habita o centro dos círculos coloridos do corpo causal. O Eu Sou o que eu sou. Ele é o primeiro dos 3 corpos superiores à nossa disposição. À disposição da nossa evolução na luz. Este é Deus individualizado para o seu Filho, é uma extensão do Criador, Deus Pai e Mãe, para seu Filho em desenvolvimento, a alma embrionária do Cristo. A presença eletrônica de Deus, individualizada para cada Filho de Deus,
é a mesma para ambas as chamas gêmeas e traz em si a verdadeira identidade de cada filho. É a obediência a esta força consciente da realidade em Deus que faz com que a alma ganhe o seu direito à ascensão, que é a verdadeira reunião com a alma, com a fonte de sua vida, a sua própria presença eletrônica do Eu Sou. Esta é a manifestação divina que nos afirma, sem cessar: eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o Deus Pai e eu sou o Deus Mãe. Eu sou a polaridade positiva e eu sou a polaridade negativa do ser. Eu sou a vida e o amor que supre sem cessar. Esta é uma pergunta muito importante que você fez, Eugênia. Uma pergunta realmente de muito significado, de muita coisa que a gente tem para falar e desenvolver. O amado Saint Germain, no livro de ouro de Saint Germain, fala sobre a presença eletrônica. Abre aspas. Amados discípulos, já não é necessário vacilar, perguntar, investigar por mais tempo. Eu sou a autoridade. Usai, empregai esta autoridade de Deus que se expressa no Eu Sou de tudo o que existe, pois tendes desejado a presença dos grandes seres ascensionados. Decretai então: eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Chegais ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia de vossa mente, preenchei-a novamente com essa pura essência eletrônica, e nenhuma discórdia poderá entrar enquanto a mantiverdes preenchida com esta presença. Torno a repetir, sois a autoridade em vosso mundo. Se vosso pensamento estiver pleno desta essência, nenhuma discórdia poderá tocar-vos. Tomai esta autoridade e usai-a. Limpai toda a discórdia e declarai, sem vacilação alguma: eu sou a supremacia do homem. Aonde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. Vamos agora, então, aproveitar a deixa e vamos fazer a nossa frase da semana a partir desta frase aqui. Eu sou Deus em ação, aqui e agora, em minha vida. Vamos lá? Repitam comigo 9 vezes. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. Eu sou Deus em ação, aqui e agora em minha vida. A minha compreensão da presença eletrônica é a seguinte. A palavra elétron simboliza espírito, é luz. Então, quando se diz a presença eletrônica do mestre Elmória, por exemplo, eu entendo que é a luz do mestre Elmória que está ali, presente naquele local. Simplesmente isso. Quando nós falamos que a presença eletrônica do mestre tal está aqui, junto conosco, está indicando que aquele mestre uniu-se a essa presença de Deus, o eu sou o que eu sou dele mesmo, e quando nós chamamos ele hoje, ele vem junto com essa presença. No livro Alquimia de Saint Germain, de Elizabeth Prophet, está escrito, abre aspas, os mestres ascensos, Jesus Cristo e Saint Germain, são nossos guias, instrutores, conselheiros e consoladores íntimos no caminho da vida, caminhando de mãos dadas com os portadores de luz nesta era. Todos que a eles recorrerem, em nome do Eu Sou o que eu sou, serão abençoados com uma manifestação imediata de sua presença eletrônica. A plenitude de seu corpo de luz palpável, focalizado no tempo e no espaço, no interior da aura de seu discípulo. Fecha aspas. Em sua aula sobre a ciência do Sagrado Coração, Elizabeth Clare Prophet fala a lei da presença eletrônica. Ela fala sobre a 9ª promessa do Cristo, que é: abençoarei
todo lugar onde houver e for louvada uma imagem do meu sagrado coração. Abre aspas. Compreendemos a lei que afirma que onde existe uma imagem de um mestre ascenso, ele pode recriar as moléculas da sua divina presença, que chamamos de presença eletrônica, e expressar o seu campo de força através daquela imagem. O importante não é a imagem ou o pedaço de papel, pois estes são somente instrumentos que os mestres ascensos usam. Podemos dizer o mesmo das estátuas. Isso não significa que sejamos idólatras. Significa que somos alquimistas do fogo sagrado e compreendemos a lei. Nunca me esquecerei de como fiquei impressionada com esta lei no dia do batismo de um dos meus filhos. Aconteceu na capital dos Estados Unidos, em Washington, durante uma conferência. Eu carregava o bebê que tinha somente algumas semanas e Mark estava na plataforma como mensageiro. Havia uma imagem de Moria no altar. Era um retrato bem grande. E Moria estava presente para o batizado. Mark me instruiu para que eu levasse a criança até a frente do retrato. Eu fui e parei a cerca de 70 centímetros do retrato. Mark me disse para chegar mais perto do retrato. Eu me aproximei do retrato cerca de 40 centímetros, e então Mark repetiu, chegue mais perto do retrato. Até que eu fiquei a 15 centímetros do retrato. Só então a cerimônia começou. Esta foi uma das lições mais importantes da minha vida. Percebi que Moria estava projetando a sua energia através do campo de força do retrato. E a proximidade era necessária devido à intensidade dessa transferência de energia. Algumas vezes, quando pensamos na capacidade ilimitada de Deus, tendemos a ignorar o fato de que Deus atua sempre através de um processo ritualístico. Este processo é científico e alquímico. Reconhece as leis da química e da física desta e da próxima oitava. Embora possamos achar que Deus tem uma varinha de condão, que faz mágicas com ela e que nada de que ele faz é necessariamente científico, esta crença é totalmente errada e oposta às tradições dos ensinamentos dos grandes adeptos de todas as eras. Aprendemos que os adeptos seguem muitas disciplinas em seus retiros de maneira a focalizar certas qualidades de luz. Não deveríamos ter uma atitude infantil acerca disso, nem achar que é uma questão de mágica. De forma nenhuma. Este é um processo muito específico, regido pela lei das oitavas e pela transferência da consciência ilimitada do Mestre Ascenso. Jesus afirmou isso dizendo, abençoarei todo lugar onde houver a louvada imagem do meu sagrado coração. Percebemos que um campo de força da presença eu sou é estabelecido em torno dos focos da fraternidade. E quando temos o sentimento de santidade da vida, os mestres intensificam e aumentam as suas energias no local. Fecha aspas. E também aí entrou a lei do livre-arbítrio. O estudante opta por uma imagem de determinado santo, ele coloca aquilo em seu altar, em sua casa. Então ele está aceitando a imagem eletrônica também do mestre ali na casa dele. Por isso é tão importante a gente cuidar com as imagens que a gente leva para dentro de casa. Se vocês fizerem uma varredura na casa de vocês, vocês vão se surpreender com as imagens negativas que vocês encontram. Estátuas sem cabeça, sem braço, imagens que a gente permite que os filhos tragam de líderes de música rock, entre outras formas que aparecem. Camisetas com caveiras. Essas energias não são positivas. Até nem quero me aprofundar muito nisso, mas eu acho que cada um deve fazer a varredura na sua própria casa e chegar à sua própria conclusão. Depois, se quiser contar aqui no programa, seria interessante. Em nossa aula sobre o altar, nós temos uma aula sobre como colocar um acelerador atômico em nosso altar. A área do seu altar já é um local de alta vibração. Você deve respeitá-lo como se fosse um templo ou igreja, só aqui dentro de sua casa. Lá está escrito. O acelerador pode ser uma cadeira que colocamos diante do nosso altar e consagramos ao nosso Santo Cristo pessoal, a Deus, ou algum mestre ascenso. Merlin, uma das encarnações de Saint Germain, utilizava como acelerador atômico o seu famoso chapéu em forma de cone.
Seja qual for o objeto utilizado para servir de acelerador atômico, a pessoa terá suas moléculas alteradas e elevadas em sua frequência vibracional. Os mestres elevarão as energias de qualquer um que, com muito respeito, sente-se na cadeira, que você vai colocar junto ao altar. Você pode ter um chapéu de cone para suas horas de estudo, ou uma pirâmide onde se coloca uma cadeira dentro para sentar-se em momentos de meditação e oração. Esta cadeira pode ser usada para orações, de preferência sempre pela mesma pessoa. Não precisa estar dentro de uma pirâmide, desde que seja dedicada para a elevação. Sente-se nela todos os dias para orar, entoar mantras ou simplesmente meditar em Deus. Você poderá invocar o acelerador atômico assim: em nome da chama trina em meu coração, eu invoco a minha amada presença eletrônica, o eu sou o que eu sou, para que se sobreponha a esta cadeira, elevando minhas energias toda vez que eu sentar-me nela. Amém. É simples. E essa cadeira não deve ser usada para outra coisa, para sentar ou jantar, nada, só para oração. Nossa oração número 17, invocando os 7 raios e a presença eletrônica, também serve para isso, para pedirmos a presença eletrônica dos mestres de cada raio. Esse é um trabalho que eu e Maria Lúcia fizemos depois de ouvir um ditado dos mestres, onde eles nos ensinam a pedir por essa elevação de energia. Então nós fizemos essa oração que eu considero de extrema importância. Regiane, vamos ler agora o trecho em que você cita o círculo eletrônico interno de Deus. No livro de ouro de Saint-Germain está escrito, abre aspas, eis um ponto vital que os discípulos deverão compreender. Quando alguém alcança conscientemente o círculo eletrônico interno de Deus, sua expressão exterior e atividade externa tornam-se um canal para a expansão da pura essência da divindade. Mesmo que ele guarde completo silêncio exteriormente, isto em si é um dos maiores serviços em prol do gênero humano, e somente poucos dentre os não ascensionados fazem uma ideia do que significa para a humanidade. Aquele que alcança o interior do círculo eletrônico transforma-se num manancial contínuo, e essa radiação por si só constitui um formidável benefício para toda a humanidade. Assim, séculos após séculos, tem havido esses altruístas mensageiros de Deus, por intermédio dos quais é enviada a bênção para aqueles que não compreendem a presença edificante dessa energia em movimento. Quando são encontradas uma ou mais pessoas altruístas capazes de atuar como canais para esta grande presença, é como se fosse o primeiro gotejar de água por vazamento numa barragem. Se a consciência é perseverante e firme, pode-se compará-la a uma barragem cujo vazamento aumenta, permitindo a saída de um volume de água cada vez maior. Porque toda obstrução é removida e toda a força que a acompanha irrompe para ser utilizada, ao contrário da água represada, que se espraia e dissipa porque não tem direção. O poder divino assim liberado vai direto ao canal de consciência mais receptivo e lá se acumula, esperando a oportunidade de se projetar cada vez mais longe. Dessa maneira, o discípulo da luz, a parte de sua atividade de distribuidor da verdade, torna-se, por assim dizer, um poço artesiano de cujas profundezas jorra essa poderosa essência de Deus. Essa poderosa força divina permanece sempre como uma força represada, à espera de encontrar uma abertura em nossa consciência através da qual possa projetar-se. Fecha aspas. Vejam que quando nós falamos do círculo eletrônico interno de Deus, nós estamos falando em manter a união com essa presença eu sou o que eu sou, em sermos a represa que mantém toda esta energia de Deus cada vez mais acumulada para que ela seja projetada para o bem, o bom e o belo, se manifestar na vida das pessoas e na nossa vida e em todo o planeta Terra. É isso mesmo, Paulo, é maravilhoso, é a meta de todo estudante da luz. E veja que eu falei no começo sobre os ciclos internos. A gente está aqui na parte exterior, na periferia do ser, e daí entra na senda iniciática e vai caminhando um círculo, outro círculo, penetrando mais e mais
no fundo do nosso próprio ser, até chegar a este ciclo interno da presença eu sou, individualizada. É muito lindo isso. E precisamos caminhar sempre, não parar. Existe um texto que eu acho extremamente importante ser lido para vocês, e eu acho que agora chegou a hora, eu quero que vocês prestem muita atenção para entender realmente o que é esse eletrônico, né? Que Deus, na realidade, não é um equipamento eletrônico. Quando a gente ouve em eletrônico, a gente pensa logo num aparelho eletrônico qualquer. Mas essa palavra é muito mais do que isso. Então tem um texto extraído do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain, de autoria de Guy Ballard, atualmente o Mestre Ascenso Godfrey Ray King, e editado pela Ponte para a Liberdade, aqui no Brasil. Muitos de vocês já leram o livro de ouro de Saint-Germain, mas nem todos devem ter lido os Mistérios Desvelados. Eu considero esses dois os primeiros livros, para quem realmente quer entender os ensinamentos dos Mestres Ascensos, de extrema importância, não é, Maria Lúcia? Mas são livros belíssimos, belíssimos. E para serem lidos várias vezes, várias. O texto que eu vou ler para vocês, mesmo quem já leu, com certeza vai tirar um novo ensinamento daqui, porque esse texto, de dentro desse livro, é um dos mais importantes. Ensinamentos do Mestre Saint-Germain, capítulo 8. Abre aspas. Meu filho, a grande lei cósmica não discrimina mais do que a tábua de multiplicação quando alguém comete erro ao aplicá-la, ou a eletricidade quando alguém, ignorando a lei que lhe governa o emprego, tenta dirigir-lhe a força sem conhecer o modo de controlá-la. Os grandes decretos imutáveis, que por todo o sempre mantêm a ordem no reino infinito da vida manifestada, se baseiam todos no grande princípio uno da criação, o amor. Isso é o coração, a fonte de tudo e o verdadeiro centro em torno do qual se realiza a existência no mundo da forma. Amor é a harmonia, e sem ele, no princípio de uma forma, esta forma não poderia vir à existência de modo algum. Amor é o poder coesivo do universo, e sem ele, um universo não poderia existir. Em vosso mundo científico, o amor se expressa como força de atração entre elétrons. É a inteligência diretriz que os compele para a forma, o poder que os conserva girando em torno de um núcleo central e o alento dentro do núcleo, que para este os atrai. A mesma coisa é verdadeira para todo e qualquer vórtice de força em toda parte da criação. Um núcleo central com os elétrons girando-lhe em torno formam um átomo. Esse núcleo de amor está para o átomo como o polo magnético para a Terra e a espinha dorsal para o corpo humano. Sem um núcleo central ou centro do coração, só há luz universal informe. Os elétrons que enchem o infinito e giram em volta do grande Sol central. O elétron é espírito puro, ou luz de Deus. Ele permanece para sempre incontaminado e perfeito. É eternamente autossustentado, indestrutível, autoluminoso e inteligente. Se não fosse, não poderia obedecer e nem obedeceria à lei. Atividade dirigente do amor. Ele é imortal, inteligente, luz-energia, sempre pura, a única real e legítima substância da qual tudo é feito no universo. A eternamente perfeita vida-essência de Deus. O espaço interestelar é preenchido por essa pura essência luz. Não é escuro, nem é o caos, como tem sido a ignorante e limitada concepção do débil intelecto humano. Esse grande oceano de luz universal que existe por toda parte, por toda a infinidade, é constantemente trazido à forma e recebe esta ou aquela qualidade de acordo com o modo pelo qual os elétrons são mantidos, pelo amor, em torno de um ponto central ou núcleo. O número de elétrons que se combinam uns aos outros num átomo específico resulta e é determinado pelo pensamento consciente. A intensidade
com que eles giram em volta do núcleo central resulta e é determinada pelo sentimento causado pelo pensamento consciente. A intensidade do deslocamento e movimento giratório dentro do núcleo central é o sopro de Deus, o alento de Deus, e, portanto, a mais concentrada atividade do amor divino. Falando em termos científicos, seria denominado força centrípeta. São estes os fatores determinantes da qualidade de um átomo. Desse modo, vereis o átomo como uma entidade, uma coisa viva que respira, criada ou trazida à existência pelo sopro, o alento, o amor de Deus, através da vontade, da inteligência autoconsciente. Dessa maneira, o Verbo se fez carne. Pensamento e sentimento constituem o mecanismo que a inteligência autoconsciente emprega para realizar esta manifestação do seu ser. O pensamento destrutivo e o sentimento discordante alteram de tal modo a proporção e o grau de velocidade dos elétrons no interior do átomo que a duração do sopro ou alento de Deus dentro do polo é mudada. A duração deste sopro de Deus é decretada pela vontade da consciência que usa esta particular espécie de átomo. Quando essa vontade diretriz consciente é retirada, os elétrons perdem sua polaridade e se dispersam, procurando seu caminho de volta inteligentemente, notai, para o grande Sol central, repolarizando-se. Ali recebem somente amor, pois o alento de Deus é interminável e a ordem, que é a primeira lei, é eternamente mantida. Alguns cientistas têm sustentado e ensinado que os planetas colidem no espaço. Tal coisa é impossível. Para isso acontecer, teria que ser arremessado no caos todo o plano da criação. Felizmente, as poderosas leis de Deus não estão subordinadas às opiniões de alguns dos filhos da Terra. Pensem o que pensarem os cientistas terrenos, a criação de Deus está sempre se movendo para diante e expressando perfeição cada vez maior. O pensamento construtivo e o sentimento harmonioso dentro da mente e do corpo humano são as atividades do amor e da ordem. Estes permitem que a perfeita proporção e velocidade dos elétrons dentro do átomo se mantenham permanentes. Desse modo, eles buscam o seu caminho inteligentemente até o grande Sol central, para repolarizar-se sempre que houver dispersão ou perda de polaridade e, enquanto for mantida a duração do sopro de Deus dentro do seu núcleo, pela vontade da inteligência diretora autoconsciente que utiliza o corpo no qual eles existem. Desse modo, a qualidade de perfeição e a manutenção da vida num corpo humano estão sempre sob o controle consciente da vontade do indivíduo que o ocupa. A vontade do indivíduo é suprema com relação ao seu templo e, mesmo em caso de acidente, ninguém deixa o seu corpo-templo enquanto não o quiser. Muitas vezes, o padecimento do corpo, o medo e a incerteza e muitas outras coisas influenciam a personalidade para mudar suas decisões acerca do que decidiu no passado, mas tudo o que acontece ao corpo está e estará sempre sob o controle da livre vontade individual. Para compreender esta explicação, concernente ao elétron e ao controle consciente que o indivíduo tem para governar a estrutura atômica do próprio corpo, através do seu pensamento e sentimento, deve compreender o princípio uno que governa a forma por toda a imensidade. Quando o homem fizer o esforço necessário para provar isto a si mesmo, ou dentro do seu próprio corpo atômico de carne, então tratará de se dominar. Quando tiver feito isso, tudo no universo será voluntário, cooperador seu, para realizar o que desejar através do amor. Todo aquele que se faz voluntariamente obediente à lei do amor tem a perfeição em sua mente e em seu mundo permanentemente mantida. A ele, e só a ele, pertence toda a autoridade e mestria. Só ele tem o direito de ordenar, porque aprendeu primeiro a obedecer. Quando tiver conseguido a obediência da estrutura atômica dentro de sua própria mente e corpo, toda estrutura atômica fora de sua mente e de seu corpo
também lhe obedecerá. Assim, a humanidade, através do pensamento e do sentimento, tem o poder. Cada indivíduo dentro de si mesmo, de se elevar à maior altura ou submergir na maior das profundezas. Cada um por si só determina seu próprio caminho de experiência, pelo controle consciente de sua atenção. Quanto àquilo que permite a própria mente aceitar, pode andar e falar com Deus, face a face, ou, desviando-se de Deus, tornar-se inferior aos animais, mergulhando sua consciência humana no mais profundo esquecimento. Nesse último caso, a chama de Deus dentro dele se retira de sua habitação humana. Depois de eons de tempo, ele tenta de novo uma jornada humana no mundo da matéria física até que a vitória final seja alcançada conscientemente e por sua livre vontade, livre-arbítrio. Mesmo na atividade externa de vossa vida, se comprardes alguma coisa e não a usardes, ou de algo maravilhoso e perfeito vos oferecerem e não o aceitardes, ser-vos-á impossível tirar daí algum proveito. Assim acontece com a grande presença de Deus dentro de vós. A menos que reconheçamos que a nossa vida é a vida de Deus e que todo o poder e energia de que dispomos para fazer o que quer que seja é poder de Deus e energia de Deus, como poderemos ter qualidades de Deus e realizações em nosso mundo? Como filhos de Deus, somos autorizados a escolher a quem serviremos, se a poderosa presença de Deus dentro de nós ou a personalidade humana exterior. A satisfação dos apetites humanos exteriores e das exigências dos sentidos tem como único resultado a miséria e a destruição. Todo desejo construtivo é, realmente, o próprio Deus interior impulsionando a perfeição a manifestar-se para o uso e proveito do eu externo. A grande energia da vida está fluindo através de nós, constantemente. Se a dirigirmos para realizações construtivas, ela nos trará alegria e felicidade. Se a dirigirmos para a satisfação dos sentidos, não pode haver senão miséria como resultado, porque é tudo ação da lei, uma vida e energia impessoal. Conservai diante da atividade externa de vossa mente a lembrança constante de que sois vida, Deus em ação, em vós mesmos e em vosso mundo. O eu pessoal está constantemente clamando pela posse de bens materiais e poder, quando a própria energia mediante a qual existe lhe é cedida pelo seu Deus interno. A externa atividade humana pessoal não possui nem mesmo a própria pele. Até os átomos do seu corpo lhe são emprestados pela suprema presença de Deus, do grande oceano de substância universal. Exercitai-vos em fazer voltar todo o poder e autoridade para a grande e gloriosa chama divina, que é vosso eu real, e a fonte da qual tendes recebido sempre tudo o que é bom. Meu filho, não podeis imaginar como é grande a necessidade de harmonia no eu exterior, uma vez que a plenitude da perfeição e do poder interno deve ser expressa em vossa vida externa. A importância de manter um sentimento de paz, amor e serenidade no eu pessoal, sempre e em quaisquer circunstâncias, porque quando isso acontece, a poderosa presença interior de Deus pode atuar sem limites num instante. A expansão contínua de sentimento de paz e amor divino para todas as pessoas e coisas, incondicionalmente, não obstante julgueis ser isso merecido ou não, é a chave mágica que abre a porta e liberta instantaneamente este tremendo poder de Deus interior. Feliz realmente é aquele que aprendeu esta lei, porque então procura ser todo paz e amor. Sem isso, a humanidade nada tem de bom, e com isso tem todas as coisas perfeitas. A harmonia é a nota-chave, a grande lei una da vida. Sobre ela repousa toda a manifestação perfeita e sem ela todas as formas se desintegram e voltam para o grande oceano de luz universal. Eu sou Saint Germain. Fecha aspas. Que honra poder trazer para vocês a palavra de Saint Germain. Eu me sinto assim muito feliz. Que texto maravilhoso, maravilhoso. Aí diz tudo.
pode-se compreender perfeitamente o que é frequência vibratória, o que é estar com Deus em Deus e o que é que nós estamos fazendo aqui usando consciente ou inconscientemente a energia de Deus, que é Deus. Que aula magnífica! Isso para mim é uma aula de vida. Leiam esse texto 70 vezes, vocês vão compreender mais e mais a cada vez que vocês lerem. Porque através do 8º capítulo do livro Mistérios Desvelados, vocês têm a chave para tudo. A próxima pergunta vem do Antônio de Portugal. Ele diz: saudações amigos na luz, Paulo e Maria Lúcia. Quem são os deuses Néfilins? Como posso saber que não estou a servi-los? Os retardatários são povos que tiveram a oportunidade de evoluir na Terra e não o fizeram? Paz entre nós, Antônio, Portugal. Meu caro Antônio, se você está servindo a luz e seguindo os ensinamentos dos mestres ascensos, não pode estar servindo os Néfilim, que são anjos caídos. Em Gênesis 6.4, lê-se, abre aspas, havia naqueles dias gigantes na terra, fecha aspas. E em Apocalipse 12.7, nós lemos, abre aspas, os anjos caídos foram precipitados do céu para a terra, fecha aspas. Os Néfilim são deuses do mal e vieram para o nosso planeta há cerca de 12 mil anos. Eles criaram os clones para servi-los. Há um livro muito interessante que fala sobre eles, intitulado O 12º Planeta, da autoria de Zacarias Sitchin, soletrando Sitchin. Esse livro parece que está esgotado, mas você pode encontrar ainda em alguma livraria ou no sebo. Quando menino, o autor, ouvindo uma narrativa da Bíblia, perguntou ao rabino, quem são os Néfilim? E o rabino respondeu-lhe que isso era um mistério e não se podia falar nisso. Inconformado com essa resposta, quando cresceu, Zacarias Sitchin dedicou-se a uma longa pesquisa sobre o assunto. Não é um livro místico, mas sim uma pesquisa da origem e história dos Néfilim. Quanto aos retardatários, são caídos que corromperam seus planetas e agora estão sugando a luz na Terra, provocando o mau uso da luz, do som, do ritmo e do fogo sagrado entre os filhos de Deus neste planeta. Em inglês, eles são chamados de Lagarde's Generation e tem sido erroneamente traduzido para a geração dos lagartos. Eles são, sim, a geração dos retardatários, atrasados, caídos. Nós precisamos pedir julgamento do fogo sagrado para que as hostes celestiais possam executar esse julgamento divino. Portanto, falem comigo. Em nome do Eu Sou o que Eu Sou, Sanat Kumara Gautama Buda, Senhor Maitreya e Jesus Cristo, Om Vairoshanakshobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi, Vajrasattva, Om. Eu demando e comando o julgamento do fogo sagrado para os anjos caídos, os deuses Néfilim e suas criações sem alma e os retardatários, agora e para sempre. Amém. Quem não conseguiu acompanhar a Maria Lúcia, afirmando amém no final, estará confirmando com ela. Amém. Agora, mesmo não servindo aos Néfilins, como Maria Lúcia explicou, nós damos energia aos Néfilim toda vez que nós fazemos qualquer coisa de errado. Quando nós gritamos, quando nós odiamos, por um minuto que seja, quando nós desprezamos, quando nós bebemos bebida alcoólica, quando fumamos, quando usamos qualquer tipo de droga. Isso leva energia para que essa falsa hierarquia possa atuar contra os filhos da luz, oprimindo os fracos para sugar deles aquilo que eles têm de mais precioso, que é a luz de Deus. A Karina, da Alemanha, nos escreveu o seguinte: boa noite, amados Paulo e Maria Lúcia, eu sou Karina, de novo, graças a Deus, participando. Estou avançando nos estudos dos programas anteriores. Terminei de ouvir o 46. E lá vem uma pergunta. Paulo,
Você disse que o melhor horário para decretarmos é de manhã cedo, entre 5 e 7 horas. Ok, eu começo às 6, ou alguns minutinhos antes, mas estou aqui na Alemanha, isso quer dizer que no Brasil são 5 horas a menos que na Alemanha. Isso tem a ver, o fuso horário? Ou o horário é o melhor para decretar de acordo com o país em que se está? Sempre muito obrigado, Vitória, na luz de Deus, que sempre vence, Karina. Karina, utilize sempre o horário do país onde você estiver, excluindo, é claro, o horário de verão. Este, sim, não existe para os mestres. Ou seja, no horário de verão, quando acordamos às 4 da manhã, na verdade estamos acordando às 3. Isso é muito bom, porque ganhamos 1 hora de sono. Eu adoro o horário de verão, para mim ele é muito bom. Você acorda às 6, ainda está às 5 da manhã, quer dizer que ainda dá para consumir muito caro. Fazendo os decretos, cada invocação feita antes das 6 da manhã é muito mais forte no que diz respeito a consumir o carne. Agora, mais uma pergunta da Luciane com a gravação da sua própria voz. Olá, Paulo. Olá, Maria Lúcia. Por favor, etéreo não é o que transcendeu a matéria? Então, por que se diz os 4 corpos inferiores do homem? Físico, emocional, mental e etéreo. Pode-se entender que o etéreo no homem também está contaminado como os outros corpos? Eu tinha um entendimento diferente em muitos desses assuntos. Quando comecei a estudar com vocês, para mim foi um deslumbramento. Foi como uma avalanche de coisas novas, me fez lembrar também muitas coisas que tinha esquecido. E outras me foram mostradas em um novo enfoque que me permitiu considerar o assunto sob uma perspectiva nova. Quando me veio esta pergunta sobre o corpo etéreo, naturalmente fui buscar em sua página a aula sobre os 4 corpos inferiores. E ela explica muito sobre o corpo etéreo inferior. E também veio uma outra questão. Este corpo pode estar fora de atividade nas pessoas atualmente? Obrigada, Vitória sempre, Luciane Curitiba. Querida Luciane, o corpo etéreo não está fora de atividade. Os 4 corpos inferiores se interpenetram e juntos formam um veículo para que a alma possa expressar-se no plano da matéria. Eles vibram sim em 4 diferentes faixas vibratórias. O corpo etéreo é o de mais elevada frequência vibratória. Ele é o corpo da memória, onde estão gravados registros desde a nossa primeira encarnação. O corpo etéreo precisa, sim, ser purificado com a chama violeta. Agora chegou a hora do nosso quadro novo que lançamos no programa passado, sobre as testemunhas que participaram junto com Mark e Elizabeth Prophet de sua campanha pela expansão dos ensinamentos Mestre Ascenso. Hoje nós vamos falar sobre Mark. O texto é o seguinte: Mark torna-se invisível, uma testemunha de Mark Prophet e os Mestres Ascensos por Alex e Margaret Richard. Abre aspas. Em uma noite de domingo em Colorado Springs, Mark revelou-nos uma vez que ele repentinamente desapareceu de vista durante uma conferência que conduziu no Dodge House em Washington. Mark conta que tinha uma pintura de Saint-Germain e que precisava trazer a pintura do carro para o seu quarto no hotel, para que ela não se danificasse dentro do carro. Então, ele tomou o elevador com George Lancaster, agora um mestre ascenso, e foram para o saguão do hotel. Mark pediu a George que segurasse o elevador para ele e não deixasse qualquer um usá-lo, até que ele voltasse com o quadro. Então George fez como Mark pediu e esperou enquanto Mark saiu para o estacionamento. Mark contou-nos que saiu em direção ao seu carro, pegou o quadro e então desapareceu, tornando-se invisível. Meia hora mais tarde, alguém chamou no quarto de Mark, perguntando a ele se ainda gostaria que George continuasse segurando o elevador para ele. Mark foi surpreendido pelo chamado e disse que ele próprio não entendia o que tinha acontecido. George nunca o viu voltar no saguão do hotel. Mark então contou uma coisa surpreendente, que ele já tinha ficado invisível antes, e que todos nós éramos capazes de fazer o mesmo. Ele explicou que a matéria não é sólida, mas que é compreendida por átomos, células e elétrons e, portanto, penetráveis se tivermos fé.
Mark deu o exemplo de Jesus, tornando-se invisível para escapar das massas que quiseram empurrá-lo sobre o despenhadeiro, como registrado nas Escrituras. Em Lucas, capítulo 4, versículos 28, 29 e 30, nós lemos: E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Mark nos ensinou então como pedir pelo nosso manto da invisibilidade, invencibilidade e invulnerabilidade, para atuar como um escudo, especialmente quando estivermos fazendo um trabalho importante para os mestres. Fecha aspas. Muito legal esse texto. E é mais do que eu imaginava, porque até hoje eu aprendi que o manto era da invisibilidade, agora estou vendo que é invencibilidade também e invulnerabilidade. Muito legal. Olha, é um ensinamento lindo esse, é precioso mesmo, que todos nós podemos aproveitar muito, ainda mais hoje com essa violência que temos nas ruas do nosso país. Não podemos ter medo de nada. Esse ensinamento está em nossa página. Procurem a página de ensinamentos, está lá à disposição de vocês. O Júlio escreveu de Curitiba nos perguntando: notei que em alguns CDs de decretos, como o de Astré e Miguel, e outros também, em certo momento, os decretos são entoados de maneira mais acelerada. Pergunto: primeiro, qual a razão de se acelerar os decretos? Segundo, quanto mais se acelerar, menos espaço se terá para os seres trevosos penetrarem? Que a luz de Deus ilumine a todos. Júlio. Júlio, os decretos são feitos em uma forma rápida para acelerar a frequência vibratória. Pense nos seres cósmicos como sendo muito rápidos. Quando eles passam por aqui, nós estamos em câmera super lenta. Uma vez eu vi um filme, não me lembro se era talvez Jornada nas Estrelas, eu não me lembro. Mas eu me lembro que nessa parte do filme eles andavam entre as pessoas que estavam quase imóveis. Eles mais acelerados e aquela população toda paralisada, mas eles não estavam imóveis, eles estavam quase imóveis, eles se mexiam milimetricamente. Acho que já disse aqui no programa outro dia que se Jesus aparecesse em sua frente e falasse com você, Júlio, na mesma frequência e velocidade que ele vive, e ele dissesse a você: Júlio, eu sou Jesus e te amo com todo o meu coração, você provavelmente ouviria esta frase como um apito, apenas um apito. De tão rápido ele falaria. Outra maneira de se entender bem o porquê de se acelerar os comandos é você começar a falar bem lentamente. Você passa a ter a noção da lerdeza. Os mestres são rápidos e é como eles que nós queremos ser, que queremos parecer. Precisamos buscar a velocidade deles. Vou colocar uma pontinha de alguns comandos de luz feitos em inglês pelos colaboradores de Elizabeth Klaproth lá no Rancho Montana, com quem a gente fazia os decretos. Ouçam e vejam o que é realmente rápido, onde vocês precisam chegar. Esses 3 decretos que vocês vão ouvir agora, eles não são apenas 2 minutos e meio, 3, como eu vou colocar agora para vocês cada um, mas 30, 40 minutos. E eles vão acelerando, e eu fui fazendo os cortes para que vocês sentissem a aceleração e a elevação da energia num período mais curto aqui, só para que vocês tenham uma noção. É bem interessante, vocês vão ouvir o primeiro com o staff, o segundo o staff e a Guru Maya, Elizabeth Klaproth, e a terceira somente o staff da Guru novamente. É muito, muito legal. In the name of the beloved, mighty, victorious, presence of God, and me and my very own beloved Holy Christ, I call the beloved Alpha, the Omega, the heart of God, and original Son, beloved Saint Germain, beloved Portia, beloved Archangel Zachiel, beloved Holy Amethyst, beloved mighty Arcturus and Victoria, beloved Kuan Yin, Goddess of Mercy, beloved Armistice and Diana, beloved Mother Mary, beloved Jesus, beloved Armory, Charles, ruler of the Violet Planet, beloved Great Karmic Boar, beloved Annihilate the entire spirit to the great white brother and the beloved Mother, to expand the violet flame within my heart, purify my 4 bodies, transmute all misqualified energy I've ever imposed upon life, and blaze with the healing ray throughout the earth, elements and all mankind, and answer this my call, humility, present and forever. I am the violet flame in action in me now. I am the violet flame to light alone I bow. I am the violet flame in mighty cosmic power. I am the light of God shining every hour. I am the violet flame blazing like the sun. I am God's sacred power being everyone.
I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. I am the fire of him, the money has the power. I am the fire shining every hour. I am the fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. I am the fire of him, the money has the power. I am the fire of God shining every hour. I am the fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. I am the fire of him, the money has the power. I am the fire of God shining every hour. I am the fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. I am the fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. I am the fire of him and to me now. I am the fire of him, the fire of the battle. The fire of him, money has the power. The fire of God shining every hour. The fire of him, betting like a sun. I am the take of power, being everyone. And in full faith I come to accept this manifest. And in full faith I come to accept this manifest. And in full faith I come to accept this manifest. Right here and now with full power, turning to things of power, the active, ever expanding world of holy, you're all holy, and center of light of me. Be that I am, be that I am, be that I am. In the name of the beloved, mighty, victorious presence of God, I am in me, my very own beloved, holy Christ self, beloved Lanello, the entire spirit of the great white brotherhood in the world, mother, element of life, fire, air, water, and earth, I decree. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, send me, send me, send me. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's love for all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now, obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, send me, send me, send me. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, send me, send me, send me. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, send me, send me, send me. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, send me, send me, send me. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, increase, increase, increase. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power for all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now appear. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, increase, increase, increase. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power for all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now obey. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, increase, increase, increase. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet flame will come, reveal God's power for all to see. Radiant violet flame will come, awake the earth and set it free. Radiance of the violet flame, expand and raise to me. Radiance of the violet flame, expand for all to see. Radiance of the violet flame, establish mercies of us see. Radiance of the violet flame, come down to now appear. Radiant spiral, violet flame, descend lovely to me. Radiant spiral, violet flame, increase, increase, increase. Radiant violet flame will come, expand and raise thy light to me. Radiant violet
body, then go down, we live as my morality. Raiders by the thing, go down the way to give us any free. Raiders of the body, then expand and place the meaning. Raiders of the body, then expand your own seat. Raiders of the body, then establish Christianity. Raiders of the body, then present reality. 7.05, insert 1 and insert 3. We'll give this 36 times together. In the name of the beloved, mighty, victorious, present God, and me for the great sinless Son, my own beloved Holy Christ, self and Holy Christ, selves of all mankind, beloved Goddess of life, beloved Queen of life, beloved Goddess of liberty, beloved Goddess of wisdom, beloved Psychophia, thou Son of the earth, beloved seven Johans and Archangel, the great divine director, and Santa Master Cusco, beloved mighty Estrella, beloved Anela, K17, the entire spirit of the way by brother, mother, I decree. Reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy command. Roll them back, settle peace, reverse the time, reverse the time, reverse the time, reverse the time, roll them back, reverse the time, take thy And in full faith I come to thee, accept this manifest. And in full faith I come to thee, accept this manifest. And in full faith I come to thee, accept this manifest. Right here and now with full fire, eternity sustained, no fire be active, ever expanding, brother, clothing your all, the holiest and enlightening feet. Beloved I am, beloved I am, beloved I am. Gostaram? Viram que coisa? É fantástico, né? É dessa forma que eu e Maria Lúcia decretamos no máximo da velocidade e esperamos que vocês tenham essa oportunidade. Devagarinho, né? Um dia depois do outro, não pode acelerar, forçar o organismo, porque é preciso velocidade, mas as palavras devem ser pronunciadas corretamente, totalmente. Não se pode engolir palavra. Mas eu gostaria de acrescentar aí, o que o Paulo já disse, o seguinte, um exemplo que me deram que eu achei muito interessante. Você veja um ventilador. Se ele gira lentamente, ele vai absorvendo a sujeira do ar, enrosca ali um fio, um barbante, uma poeira. Mas se ele gira rapidamente, ele, ao contrário, ele limpa, ele se liberta de todo o pó que possa estar incrustado nele. E vamos encerrar hoje pedindo para participar do Templo de Sabedoria do Senhor Lanto, que é o Chohan do segundo raio, o raio amarelo da iluminação, sabedoria, discernimento. Falem comigo. Em nome da poderosa presença Eu Sou, nós invocamos o amado Mestre Lanto e pedimos que envie um anjo para nos buscar esta noite, quando o nosso corpo adormecer, para nos levar ao seu retiro espiritual de Grand Teton, situado no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Peço para receber orientação necessária que me ajude a passar os testes amanhã. Peço que a chama da sabedoria dissolva
os véus de ignorância em minha mente. Peço discernimento, bom senso e sabedoria discriminativa. Acrescente aqui os seus pedidos pessoais e depois cele. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Se você deseja ir toda noite esta semana ao templo do Mestre Lampo, é preciso repetir toda noite o pedido. Com suas próprias palavras, não precisa ser idêntico a esse. Gente, uma boa semana para vocês todas e fiquem com Deus. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e cliquem no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.